Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre a renda fixa e a renda variável, certo? E vamos fazer aí uma espécie de comparativo entre essas duas aí que são as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, tá bom? Então aí para você que está começando a sua caminhada no mercado financeiro, quer conhecer os ativos, os investimentos que estão disponíveis para você aplicar o seu dinheiro, no nosso encontro de hoje você vai conhecer tudo que você precisa saber sobre a renda fixa e a renda variável, as duas categorias que guardam em todos os investimentos para você aplicar o seu patrimônio. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, certo? Então, feito tudo isso, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, que tenho certeza que está sendo um conteúdo aí muito importante, muito interessante e muito bom para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e aí no nosso vídeo, no nosso encontro da semana passada, nós fizemos aí uma espécie de guia básico e bem objetivo com os principais conceitos, os principais termos que você precisa ter em mente, que você precisa saber na sua caminhada rumo ao mercado financeiro, na sua caminhada rumo ao mundo dos investimentos, certo? E aí, em um desses passos desse nosso guia, que nós conversamos no nosso último vídeo, nós conversamos lá que é muito importante você conhecer os conceitos, as diferenças entre renda fixa e renda variável, que são aí as duas principais categorias de investimento do nosso mercado financeiro, certo? Então, nesse nosso encontro de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essas duas categorias, conhecer algumas principais características dessas duas opções e conhecer alguns dos principais investimentos que estão dentro dessa categoria para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. E aí, iniciando o nosso tema, o nosso foco principal desse nosso encontro de hoje, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a nossa renda fixa, certo? E conversar sobre algumas das principais características que você vai encontrar, que você precisa saber sobre essa categoria de investimentos. E a primeira e uma das principais características da nossa renda fixa é exatamente a sua segurança, certo? Ou seja, quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum investimento de renda fixa, dificilmente você vai perder o seu dinheiro, dificilmente você vai ter algum prejuízo em algum investimento aplicando o seu dinheiro, investindo o seu dinheiro em algum investimento de renda fixa. Então aí a segurança, a alta segurança, é uma das principais e mais importantes características que você vai encontrar na nossa renda fixa e nos investimentos que estão dentro dessa categoria. E uma segunda característica da nossa renda fixa, e aí meio que atrelando a esse nome renda fixa, é que ela é uma categoria de investimentos que ela te dá uma certa previsibilidade de ganhos. Ou seja, quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum ativo, em algum investimento de renda fixa, você consegue ter uma certa noção, uma certa previsão do quanto que você vai ter de rentabilidade com o passar do tempo. Então aí nessa questão de previsibilidade de ganhos que você encontra dentro da renda fixa, claro que não é uma previsão 100% exata, 100% precisa, certo? Ou seja, quando você investe o seu dinheiro e faz uma simulação em algum investimento de renda fixa, você não consegue ter com 100% de certeza, 100% de exatidão, quanto que você vai ter daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5, 10 anos, porque a renda fixa ela é uma categoria que ela é muito influenciada por taxas de juros, por taxas da nossa inflação, como a Selic, como o CDI, como o IPCA, certo? Mas, via de regra, você consegue ter ali uma certa previsão do quanto que você vai ter de rendimento quando você aplicar o seu dinheiro, quando você investir o seu dinheiro nos investimentos de renda fixa. Então, a previsibilidade de ganhos é uma das principais e interessantes características aí que você vai encontrar dentro da nossa renda fixa. E um terceiro ponto aí que é bem interessante você ter em mente, até para você entender o funcionamento e principalmente entender todos os investimentos que você vai encontrar dentro da nossa renda fixa, é que nessa categoria todos os investimentos, todos os ativos, eles são emitidos por algum órgão emissor, seja um órgão público, uma instituição pública ou uma instituição privada, certo? Então todos os investimentos, sem exceção, que você vai encontrar dentro da nossa renda fixa, eles têm algum órgão emissor, seja ele público ou privado. Então todos os investimentos que você encontra, todos os investimentos disponíveis da nossa renda fixa, eles vão ter ali alguma instituição financeira emissora por trás, certo? Então todos os títulos que nós vamos abordar e conversar um pouquinho mais sobre esses investimentos, todos esses títulos, sem exceção alguma, eles têm algum órgão emissor por trás, seja um grande banco, uma instituição financeira, uma instituição aí do nosso governo, certo? Então, para você ter em mente uma característica bem importante da nossa renda fixa, todos os investimentos, sem exceção, eles têm um órgão emissor por trás deles. E uma quarta, e aí na minha opinião a principal característica
para você entender aí de fato como que funciona o investimento geral na nossa renda fixa, é que nesse contexto desse nosso terceiro ponto, que os investimentos eles são emitidos por algum tipo de órgão emissor, é que um quarto ponto, uma quarta característica da nossa renda fixa é que quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum investimento de renda fixa, você está emprestando ele para esse órgão emissor e no futuro esse órgão emissor devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então aí, investir em renda fixa, aplicar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em títulos de renda fixa, nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para alguém, seja um grande banco, uma instituição financeira, uma instituição do nosso governo, e no futuro essa instituição emissora, esse órgão emissor, ele devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, investir em renda fixa, em via de regra, para a gente explicar e definir de maneira bem objetiva, bem clara, investir em renda fixa, o investimento, no caso, em renda fixa, ele funciona como um empréstimo do seu dinheiro para alguém. Então, essas são as principais características que você precisa ter em mente, certo? Sobre a nossa renda fixa. Só recapitulando até aqui, a primeira opção, a primeira característica, o primeiro grande ponto sobre a renda fixa é que ela é uma categoria bem segura para você investir. Um segundo ponto é que ela é uma categoria que te dá uma certa previsibilidade de ganhos. Um terceiro ponto sobre a nossa renda fixa é que todos os investimentos, todos os ativos dessa categoria, eles são emitidos por algum órgão emissor. E um quarto ponto, uma quarta característica para fechar a nossa renda fixa é que ela funciona como um empréstimo do seu dinheiro quando você investe, quando você aplica em algum investimento. E aí, só para pontuar rapidamente os principais investimentos que você vai encontrar dentro da nossa renda fixa para você de fato investir, para você aplicar o seu dinheiro. A primeira opção, nós temos aí o Tesouro Direto, um investimento mais seguro do nosso mercado financeiro, certo? Um investimento aí, o Tesouro Direto, que ele é emitido pelo nosso governo federal, tá bom? Um segundo investimento bem conhecido da nossa renda fixa são os CDBs, os Certificados de Depósito Bancário, que são investimentos que, como o nome sugere, são emitidos, são criados por grandes bancos. E um terceiro investimento, no caso um terceiro grupo de investimentos bem conhecido da nossa renda fixa, nós temos aí as LCIs e LCAs, as letras de crédito do setor imobiliário e as letras de crédito do setor do agronegócio. E aí as LCIs e LCAs também são investimentos que são emitidos por grandes bancos ou por grandes instituições financeiras, então são investimentos bem seguros para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. E um quarto grupo de investimentos aí bem conhecidos da nossa renda fixa, nós temos aí as CRIs e CRAs, certo? CRIs, Certificados Recebíveis do setor imobiliário, e CRAs, Certificados Recebíveis do setor do agronegócio. E aí as CRIs e CRAs também são investimentos criados e emitidos por grandes bancos ou por grandes instituições financeiras. E um último grupo de investimento aí bem conhecido da nossa renda fixa, nós temos aí as debêntures que são títulos que são investimentos criados e emitidos por grandes empresas privadas. Então esses aí são os principais pontos, os principais conceitos e características e os principais investimentos da nossa renda fixa que você precisava conhecer e ter em mente, certo? A nossa renda fixa aí, como você notou, como você observou, como você aprendeu, é uma categoria de investimentos bem segura para você investir. Então ela é, digamos aí, a porta de entrada no mundo dos investimentos para você começar ali a investir o seu dinheiro, a ver o seu dinheiro rendendo um pouquinho todos os dias, a entender como que funciona o investimento. E aí, para você começar essa sua caminhada no mercado financeiro, começar a adquirir mais conhecimento, mais experiência, é recomendado, é sempre interessante que você comece por investimentos mais seguros, no caso aí, investimentos da nossa renda fixa. E partindo agora para a nossa próxima categoria de investimentos aí bem conhecida do nosso mercado financeiro, nós temos agora a renda variável, certo? A renda variável aí, que é uma categoria que ela é, digamos, o oposto da nossa renda fixa, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais características, os principais conceitos e os principais investimentos que você encontra dentro da nossa renda variável. Bom, e falando um pouquinho sobre os principais conceitos, as principais características da renda variável, ela que, diferentemente da renda fixa, a renda variável é uma categoria de investimento um pouco mais volátil para você investir, com um pouco mais de oscilação, certo? Para você investir. Então, quando você aplica o seu dinheiro, quando você investe o seu dinheiro em algum título, em algum investimento de renda variável, o seu dinheiro ele vai oscilar um pouquinho todos os dias, certo? Seja para baixo ou para cima. Então, a renda variável ela tem essa característica aí como principal, que ela tem essa volatilidade, essa oscilação para o seu patrimônio investido. Bom, e aí nesse contexto de volatilidade, de oscilação, a renda variável é uma categoria de investimentos que ela demanda mais experiência, demanda mais conhecimento por parte do investidor. E ainda nesse contexto de volatilidade, de oscilação, a renda variável, ela, apesar de ser uma categoria que demanda mais conhecimento, uma categoria mais difícil, digamos assim, para você investir o seu dinheiro, apesar dessa volatilidade, apesar dessa oscilação, a renda variável ela tem por característica que ela tem um grande potencial de oferecer grandes ganhos, grandes resultados, grandes rentabilidades por seu patrimônio investido. Então, claro, você investindo nos ativos corretos, você investindo em boas escolhas, em boas opções de investimentos
de renda variável, você tem esse potencial de multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Então esse poder de multiplicar patrimônio, esse poder de entregar grandes rentabilidades, grandes retornos, é uma das principais características que você encontra dentro da renda variável. Um outro ponto aí bem interessante, bem importante dessa nossa renda variável é que ela tem, digamos assim, um poder, entre aspas, de nos transformar sócio, transformar um dos donos de grandes empresas, de grandes negócios, de grandes empreendimentos e de grandes imóveis. Então aí, por meio dos investimentos, que nós vamos já conhecer um pouco mais sobre eles, que você encontra dentro da nossa renda variável, você consegue ser um dos donos, de fato, de grandes empresas, de grandes empreendimentos, de grandes imóveis. Então essa é uma característica aí bem interessante da nossa renda variável, que você consegue todos esses pontos, você consegue toda essa característica a partir de um baixo investimento, a partir de um baixo custo inicial. E conversando agora sobre alguns dos principais investimentos que você encontra lá na nossa renda variável, um primeiro investimento, uma primeira classe de ativos aí bem interessante, bem conhecida, são as ações aí que são, para você que não conhece, uma fração, um pedaço de grandes empresas negociar lá na nossa bolsa de valores. Então, claro que a gente vai se aprofundar, vai conhecer um pouquinho mais sobre esses ativos em vídeos futuros, em encontros futuros, certo? Mas, a título de informação, a título de conhecimento, as ações são um dos principais investimentos que você encontra dentro da nossa renda variável. O segundo investimento aí bem conhecido dessa categoria de investimentos, nós temos aí os fundos imobiliários. Fundos imobiliários aí que são investimentos que, como o nome sugere, te permitem se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo custo, por meio de um baixo investimento inicial. Então aí as ações e os fundos imobiliários são os principais ativos, são os principais investimentos que você encontra dentro da nossa renda variável. Como nós conversamos, são dois investimentos aí negociados lá na nossa bolsa de valores, e aí você pode comprar e vender ações, comprar e vender fundos imobiliários por meio da nossa bolsa, por meio de uma corretora de investimentos. Então esses aí são os principais pontos, os principais conceitos, características e os principais investimentos que você precisa conhecer sobre a nossa renda variável, certo? Essa categoria de investimentos aí que ela é um pouco mais volátil, traz um pouco mais de oscilação para o seu patrimônio, mas em contrapartida, ela pode oferecer mais ganhos, mais oportunidades de conseguir melhores retornos, melhores rentabilidades, certo? Além de, claro, como a gente conversou, ela tem esse poder de transformar, esse poder de fazer você virar sócio de grandes negócios, de grandes empresas e de grandes empreendimentos. Então, no mais, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo que, como a gente comentou lá no início do nosso encontro, é uma espécie de comparativo entre a renda fixa e a renda variável, as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, certo? Então, nesse nosso encontro de hoje, você viu tudo que você precisa saber sobre a nossa renda fixa, sobre a nossa renda variável e principalmente as principais características, os principais conceitos sobre essas duas categorias de investimentos. Então, no mais, é isso. Esse foi o nosso encontro de hoje, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, que nós conversamos nesse nosso vídeo de hoje, tá bom? E, novamente, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, certo? Então, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!